Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, né? Então feche os olhos um pouquinho, busque inclinar a cabeça nesse gesto de obediência ao Pai. Estamos aqui reunidos, né, porque sentimos essa necessidade dele na nossa vida, né? Esse foi o início da nossa fraternidade, através da leitura orante, e continuamos nesse caminho, achamos o caminho e continuamos nele, né? Então esse momento faz falta para nós, para a nossa fraternidade, né? Então vamos nos colocar perante ele como necessitados, com muita humildade, simplicidade, pequenos, né? Então busque imaginar a nossa pequenez, o quanto nada somos perante a grandeza do Pai, né? A imensidão dele. Somos apenas uma pequena fagulha, né? Uma lâmpada minúscula acesa, né? Onde o Pai é uma luz total, né? Nesse entendimento, vamos nos procurar nos colocar inteiramente em suas mãos. É o sentido do esvaziar-se, deixar que ele tome conta plenamente de cada um de nós, né? Não precisar de mais nada nesse mundo para ser feliz, né? Além dele. Essa é a nossa busca, é por isso que nós estamos aqui nesse mundo, né? Para poder servir a Deus, né? Na integridade, né? Poder seguir os passos de Jesus, né? Buscando esse caminho do serviço. Dizer não ao eu e colocar no lugar, né, o amor, né? Ou seja, o próximo, servir o próximo. Então convide a ele entrar, a fazer essa morada em nós, definitiva, né? Converse com ele, coloque as suas intenções, peça que ele venha nessa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que ele quer nos ensinar através desse Evangelho. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, né? Em especial, né? Vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, Marcos, capítulo 1, versículo do 12 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Deus. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto
E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então procure ler novamente. Peçam a Deus que inspira a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, conseguiram ler? Deu tempo? Vamos lá então. Vamos tentar fazer essa partilha, buscar colocar aquilo que nós entendemos, aquilo que chamou a nossa atenção nesse Evangelho. Então eu vou dar um pequeno início, bem pequenino, e depois vocês continuam. Então o Evangelho de Marcos, ele vem colocar para nós o batismo de Jesus, e logo em seguida do batismo ele insere esse texto de hoje aqui, que é sobre esse momento em que Jesus se recolhe no deserto, e passa pelas tentações, É interessante isso, os outros não fazem isso, mas Marcos ele coloca em seguida, Então é o início da vida pública de Jesus com o batismo, e logo em seguida ele já está no deserto passando, por essas tentações, onde vai iniciar a sua caminhada, na evangelização, e vem a trazer para nós, esse sentido nos prepararmos para que façamos uma conversão, Então, esse tempo aí de quaresma que nós estamos iniciando, nós temos que nos preparar bem, iniciar, vamos dizer assim, continuarmos nessa missão, buscando levar o reino de Deus, primeiramente para nós, na nossa vida, e em seguida para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que ele fala: convertei-vos, crede no Evangelho, Então buscar se aproximar de Jesus, para fazer acontecer na nossa vida aquilo que Deus quer. Então é bom nos espelharmos nesses ensinamentos que Marcos coloca para nós, nessa continuidade desse plano maravilhoso do nosso Pai, que, vamos dizer assim, tem o seu ápice em Jesus, onde ele faz acontecer na cruz, Nós estamos refletindo, estamos partindo para isso, onde na cruz ele leva consigo todos os nossos pecados, Ele nos salva, e continua com cada um de nós esse processo da salvação. Então, o ponto máximo é em Jesus, mas ele não acaba, Ele continua, ele quer que cada um de nós possa fazer aquilo que Jesus fez. Então, possamos seguir ao máximo os exemplos de Jesus, e nos seguir o exemplo de Jesus, assim como Jesus foi tentado no deserto, nós também, no momento que você procura na sua vida a fazer o bem,
as tentações também aumentam, né? Hoje, inclusive, essa semana, uma pessoa falou para mim: parece que quanto mais você busca fazer a vontade do Pai, né, parece que as tentações elas aumentam na sua vida, né? Buscam tirar você desse caminho, né? Então, essa é uma verdade. Então temos que estar atentos, né? E estar vigilantes, né? Perseverantes nessa caminhada, buscando rezar, né, um pelo outro, principalmente na nossa fraternidade, né, que possamos estar sempre em oração, rezando um pelo outro, para não deixar ser levado pelas coisas do mundo, né, e continuarmos firmes juntos nessa caminhada tão bonita que nós iniciamos, né. Isso é para nós, é claro, né, mas para todas as pessoas, né, todos os cristãos, todos aqueles que iniciaram esse caminho, né. Então tá aí um pequeno pincelada. Agora vocês aí, de acordo com o querer de cada um, vão abrindo os microfones, vão dando a sua contribuição aí, né? Vamos partilhar. O que vocês têm a dizer? Ninguém quer falar. Quer começar, Tina? Quem quer falar? Então eu começo, vai. Então vai. Assim, a gente sente que realmente a Quaresma é um tempo assim que a gente... É um tempo de reflexão mesmo, né? É um tempo de oração, de reflexão. E realmente a gente sente, né? Que é um retorno realmente do nosso caminho, né? A gente sente assim que todo mundo, ontem nas missas de quarta-feira de cinza, 7 horas da manhã, a igreja estava quase cheia de gente, vocês acreditam? A 12h15 diz que tinha gente, talvez não estivesse cheia, mas tinha gente. Ontem à noite a Vani me disse que estava lotada a igreja ontem à noite. Então, é um retorno, né? É uma busca, né? Que as pessoas têm, né? E a Quaresma realmente é um tempo que chama a gente para reflexão, para oração, né? E que a gente deve seguir esse caminho, né? Então, é um tempo que a gente tem que viver muito bem, né? Tem que viver muito... Se preparar mesmo, né? Para Páscoa, se preparar para o tempo de... Então, realmente que a gente viva, principalmente nós da fraternidade, né? Que a gente viva realmente esse tempo de Quaresma, que a gente viva realmente em oração e reflexão. É um pouquinho isso. Muito bem. Conceição, você ia falar? Sim. Então, mais uma vez, Jesus nos dando exemplo, né? Ser filho de Deus, mesmo assim, depois não precisava ser batizado, ele aceitou ser batizado por João Batista, e antes de começar a sua missão, né? Ele se recolheu, por estar no deserto com o Pai, se preparando, né? Ele, como filho de Deus, precisou disso. Agora imagine nós, né? Aí me fez eu lembrar a homilia ontem do Padre Boreto, né? A Cris estava ontem na missa, né, Cris? Sim, não sei se mais quem estava, né? Ele frisou muito que a gente precisa deste momento de reflexão com Deus. Precisa entrar no nosso quarto, fechar a porta, estar a sós com Deus, né? Desligar do mundo. A gente precisa deste momento, dessa intimidade com Jesus, né? Nós, mais do que Jesus, precisamos disso, né? Então, este é o momento de refletir o que a gente viu, o que a gente fez até agora, estar em comunhão com Deus. Só a gente e Ele, né? Se desligar, ficar só a sós com Ele, podemos dizer assim, né?
pastor ele frisou muito isso, né? Eu gostei muito do jeito dele falar da homilia dele ontem, né? Isso que eu vou falar. Muito bom. Que mais? Kelma, quer falar, Kelma? Só que queria falar que realmente esse é um tempo recente, né? Que Deus nos dá para poder voltar, para poder retornar as nossas falhas, onde a gente deixou de ser testemunha, né? E me chamou um trecho, né, que chamou muita atenção, justamente quando Jesus vai para o deserto, já foi dito, foi falado, e é tentado, né, nesse momento, ele se retira. E eu sinto isso, que cada vez que a gente toma uma decisão, né, de se retirar desse mundo, de retirar das coisas, né? Ele chamou a atenção, parece que a gente é tentado a voltar, é tentado a desistir, quando as coisas acontecem para que a gente desista, mas isso é um desafio, né? E a Quaresma nos proporciona isso, né? Essa oportunidade de nos voltarmos para nós mesmos, de encontrarmos Jesus dentro de nós. E a igreja nos desafia, né, a fazer a fraternidade, né, entre os irmãos também, né? A campanha da fraternidade vem aí nos desafiar, né, nessa, como que foi falado mesmo, ponto social, não. E se diante das pessoas, né, porque às vezes mesmo dentro da igreja, a gente tem, né, as diferenças, vê as diferenças entre as pessoas, vê. Então esse é um desafio muito grande, né? De voltarmos para nós mesmos, mas ao mesmo tempo ir ao encontro do outro. Então, acho que é isso, eu sinto que esse é um tempo rico, muito rico, para mim e para nós todos. Muito bom. Ivanete, quer falar? Eu acho que esse tempo da Quaresma é um tempo bastante forte mesmo, né? Conforme diz aqui na leitura, né? Quanto mais você procura Deus, né? Próximo dele, mais você é tentado, né? Porque o que é do mal sempre quer desviar a gente do caminho de Deus, né? Então a gente já tem que ficar assim, bastante atento, né? As coisas que vêm acontecendo ao nosso lado, o que está querendo tirar nós do caminho, né? De Deus, quando a gente quer perseverar, e sempre vem os contratempos e vem sempre aquelas pessoas, né? Achar que a gente está sério demais, vai demais na igreja, porque tudo isso tem essas coisas, né? Mas a gente tem que ser perseverante e rezar também por essas pessoas, para que eles também procurem essa luz, né? Que é Deus, né? Que só Deus mesmo pode nos guiar. Então acho que é um tempo assim, de bastante oração mesmo e buscar mudar nossa vida, né? Uma mudança de vida constante, né? Acho que é isso aí. Muito bom. Quem mais quer comentar? Marli, Nelson. Marli, Nelson. Marli, está com o microfone fechado. Fala agora. Eu estava pensando assim, né? Que o Salvador Jesus se recolheu 40 dias, né? Que não tinha necessidade dele ficar assim, né? E a gente não faz isso, a gente quer atropelar tudo, né?
E quando tem uma tribulação, a gente se desespera, quer resolver tudo no ato, né? E aí fala dos anjos também, né? Que eles estão ao nosso redor também para nos ajudar a passar as tempestades da vida, né? E a gente é fraco, né? Pensar que Jesus fez tudo e faz tudo por nós e a gente ainda duvida, a gente fica tenebroso com as coisas, né? Mas Ele dá tudo para nós, nos deu, vai dar, vai continuar dando tudo que a gente precisa. E a gente fica nessa penumbra, né? Pelo menos eu fico. Esses 40 dias parece o fim do mundo, né? Então, eu desejo que nessa quaresma a gente reveja muito as nossas atitudes, né? Nosso pensar, nosso falar, nosso agir, que às vezes a gente não faz nem por mal, né? Mas acontece por impulso, pela, como fala, inocência da gente, sei lá eu. Então eu peço a misericórdia de Deus por mim, por todos nós, né? Que a gente consiga nesses 40 dias mudar qualquer coisinha da nossa vida. Qualquer coisinha é uma grande coisa para nosso Deus, né? É isso. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho também, só um pouquinho, sobre Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, né? Então, como que eles preparam esses 40 dias para a gente ter uma visão diferente da vida, para a gente se preparar para a festa da Páscoa, né? Da ressurreição de Jesus, né? Vai ressuscitar. E aí é festa. Mas antes disso, a gente tem que se preparar o espírito. Aí ele prega que tem que ter oração, penitência e caridade, né? Oração para a gente se voltar para Deus. Penitência para a gente se ver o corpo da gente, como a gente está. E caridade para a gente ver o próximo. Que próximo tem muita gente que são invisíveis, né? Que a gente não se preocupa, mas que todos são próximos, né? Nem fala lá do filho do próximo, quem que é o próximo, né? Do Evangelho, quem quer ser o próximo, quem que é o nosso próximo. Muitas vezes a gente não cumprimenta, não sabe da vida, porque o vizinho é chato e o vizinho está precisando de você. É só um exemplo, né? Então, mas esse tempo, como os judeus faziam lá o ano sabático, né? Depois de 6, eles descansavam pensavam, mudavam. Então, das 52 semanas, vai ter 7 semanas aí, 6 semanas, né? 6 semanas a gente mudar a nossa vida, se voltar para Deus. Muito bom. Cris, quer falar, Cris? Não. Lico? Não. Não. Mário? Eu vou falar um pouquinho, prometo que vou ser bem breve, viu? Essa narrativa de hoje, ela acontece logo na sequência do batismo de Jesus, né? Jesus é batizado e ele vai falar nos versículos anteriores, né? Que o Espírito desce até ele com uma pomba. Depois, no versículo 10, né? Versículo 10, o Espírito desce como uma pomba, né? E logo no primeiro versículo do texto de hoje, no 12, o Espírito o impeliu ao deserto, é o mesmo Espírito. E esse Espírito está escrito com letra maiúscula. O que quer dizer isso? É o Espírito Santo, né? Que o impele para o deserto.
Então, alguns pontos aí no texto de hoje, né, para a gente fazer essa exegese, né, o contexto desse texto. Para a gente entender bem a palavra, primeiro a gente tem que colocar esse texto naquele contexto, naquele tempo, né? Por isso que se começa naquele tempo, né, é o contexto. Né? Logo após esse batismo de Jesus, inicia-se a vida pública de Jesus. Para tanto, né, ele, como Deus encarnado, se faz totalmente homem, humano, o mais humano de todos os humanos, tão humano que era Deus. Ora, tão humano assim só pode ser Deus. Né? E aí ele se submetendo, o próprio Deus, como homem humano, ele se submete a todas as situações humanas. Ele vai se preparar, então, faz um retiro, ele se retira, né, para se preparar para essa vida pública, para enfrentar, para realizar a proposta para a qual ele veio. Esse é o contexto. Então a gente tem que entender aqui o Espírito, né, que é o Espírito Santo, ir para o deserto, é se retirar para um lugar onde ele possa estar sozinho, para poder refletir. O deserto tem esse sentido. Né? Logicamente, no deserto você não vai encontrar feras, você não vai encontrar nada disso. Isso são símbolos, são metáforas, né, relativas às tentações, enfim, que está lá no profeta Oséias, profeta Isaías, né? Vocês podem encontrar essas relações sobre as feras. Né? Curioso também que Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos, ele vai direto ao assunto. Né? Já Mateus e Lucas, nos capítulos 4 dos dois evangelhos, eles citam 3 tentações. Então 3 também tem um significado na Bíblia. Esses dois outros comunidades aí, Mateus e Lucas, né, eles acrescentam. Então não se sabe se foi acrescentado ou se Marcos omitiu. Mas, de qualquer forma, a mensagem é esta: é o retiro de Jesus para uma condição de se preparar para aquilo que ele veio fazer. Né? Ou seja, pregar, apresentar, converter as pessoas, converter a humanidade. Né? Essa é o objetivo aí da vinda de Jesus, né? Esse início, né, dessa caminhada de Jesus. Né? E isso acontece logo depois do batismo, e na sequência João vai preso. Então João Batista está fora de combate, dizendo assim. Né? A parte dele está cumprida. Né? Então João Batista cumpriu a missão, e aqui inicia-se então a missão de Jesus. Né? Esse que é o objetivo principal aqui. Né? E logo em seguida, né, depois do versículo 15, Jesus já sai e já vai convocando. Né? Nos lembra que algumas semanas atrás nós falamos desse evangelho? Jesus caminhando junto ao mar, viu André, né, irmão de Pedro e tal, e vai convocando, né? Então aí ele já começa a agrupar as pessoas que vão fazer parte desse trabalho com ele. São pessoas escolhidas, pessoas simples. Né? Esse é o contexto. Agora vamos trazer para os nossos dias, vamos trazer esse texto para os nossos dias. O que esse evangelho quer nos dizer? Né? Pelo menos estou dizendo para mim. Né? A gente vai fazer uma analogia quanto a isso. Né? Fala-se, a quaresma é um tempo de conversão. Mas se nós formos desenvolver o nosso espírito cristão, né, a quaresma, ela dura 365 dias, ou deveria durar 365 dias. Mas nós estabelecemos um período que é para justamente a gente pensar nisso e não terminar lá na Páscoa. Né? A Páscoa, que é a maior festa da nossa fé, né? Ela vai nos alimentar e dar mais coragem, vai nos movimentar para ir para frente, levar adiante. Então a gente continua mantendo a quaresma, agora refletindo sobre a Páscoa, né? A ressurreição, enfim. Esse é o objetivo. Então, a gente trazendo para nós hoje, quando se fala em penitência, a penitência não é sofrimento.
é parar para raciocinar, para pensar, para refletir, né? Dentro de um período. 40 na Bíblia tem um período indeterminado, supostamente um período maior, mais longo. Um tempo, e a penitência é um período dentro desse período que nós nos voltamos para o nosso interior. Né? A partir daquilo que Jesus vem nos demonstrar, a gente volta para o nosso interior, faz um exame de consciência muito mais refinado e faz uma proposta para a gente mesmo de mudança. Conversão é mudar de rumo, né? A gente vê nas placas de trânsito, proibido conversão à direita, proibido conversão à esquerda, né? Assim, a conversão é mudança de rumo. Nós sempre temos que mudar um pouco os nossos rumos, porque o Satanás, aquele que não perdoa nem Jesus no deserto, não é uma figura de chifre e rabo. O Satanás não se nos apresenta feio. Se ele se apresentasse feio, a gente fugia dele. Pelo contrário, ele vai se apresentar bonito, de uma maneira que nos atrai, né? E ele vai pregar para a gente exatamente o oposto do que Jesus vem pregar. A fraternidade, né? Por isso que nós começamos agora a campanha da fraternidade. Essa campanha não termina no domingo de Páscoa. Ela deve ser absorvida, trazida para o nosso coração não como órgão, né? Quando a gente fala em o coração teológico, é a nossa alma, o nosso âmago, o nosso interior, a nossa consciência, esse é o nosso coração, né? Então Satanás não perdoa nem Jesus. Jesus como humano, né? Ele também se submete à tentação de Satanás, ele está ali, vulnerável, mas não cede, não cede. Essa que é. O Satanás, né, ele se apresenta assim, de uma maneira que nos atrai, nos tira do objetivo de Satanás, ele nos tirar do propósito de Jesus. Esse é o objetivo. Então ele se apresenta de uma maneira que ele nos converte a outras coisas, ao egoísmo, à vaidade, à ganância, não é assim? A inimizade. Olha a campanha da fraternidade desse ano. Gente do céu, gente do céu, que coisa impressionante. Quando se fala em amizade, tem uma parêntese aqui, a inimizade está como nunca esteve dentro da nossa igreja. Meu Deus do céu, é um horror, um horror. Eu não tinha percebido isso. Quando surgiu esse tema da campanha da fraternidade, gente do céu, eu tive umas revelações assim que eu fiquei assustado com a força do Satanás. A força do Satanás. O que gerou de separação. Esse é o diabólico, né? O Satanás é o diabólico, aquilo que separa. Então, dentro do contexto de hoje, aí, um pensamento voltado para a campanha da fraternidade, essa preocupação de reatar as amizades que Satanás rompeu é a missão da igreja nesse momento, é a proposta do Papa Francisco. Tem a ver com esse evangelho de hoje. Jesus, submetido a Satanás, não cedeu. E esse é o exemplo que nós temos que nós somos irmãos. Nós não podemos odiar o outro irmão. Isso não faz parte, gente. Então acho que essa mensagem de hoje que a gente tem que absorver. Fica para nós esse exemplo de Jesus. Ele também foi tentado, mas não cedeu. Pelo contrário, passou por cima, né? E foi continuando a sua missão. E foi tentado outras vezes. Né? Não é mesmo? Então a gente tem que estar sempre atento, né, ao Satanás. Porque ele vai se apresentar para a gente sempre bonito. Mas a gente tem que fazer o mesmo que Jesus fez. É essa a proposta. Né? Ou seja, na nossa humildade, né, na nossa pequenez, nós podemos ser fortes e grandes se nós levarmos em frente a proposta de Jesus. É um exercício diário, permanente, e essa conversão, né, que nós estamos trabalhando, e nós nos aprofundamos nela nesse período de Quaresma, deve se estender por mais 325 dias. Só assim a gente vai tentando ser pessoas melhores e não nos deixarmos envolver pelos satanases que estão aí às nossas vistas o tempo todo.
Eu acho que é isso a mensagem que trouxe, pelo menos para mim. Então tá bom. Então vamos encerrar. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Olha, estou iluminado hoje, olha a minha cabeça. Estão vendo? Olha a luz. Sair da frente, né? Pronto. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo aquilo que Ele nos ensina, né? Tendo sempre a certeza que nós não fazemos nada e é sempre Ele que faz tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, né? Os nossos irmãos da fraternidade que sempre estavam conosco, né? Já partiram. Que Deus possa tocar a todos nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.